O roubo da primavera, parte prim. O rubi repousa pesado no colo de Gabriele, preso ao corpete perolado. Seus dedos, trêmulos, deslizam sobre a pedra e, no mesmo instante, uma vibração percorre-lhe a pele. Não é calor nem frio, é como se o coração da joia batesse em compasso com o dela. O sopro da madrugada cessa. A respiração do mundo parece prender-se por um instante. Então, o silêncio úmido da neblina é engolido por um vento novo, delicado e doce, como o primeiro hálito da manhã. Gabriele sente o corpo oscilar, como se estivesse sendo puxada por dentro de si. O arco de pedra diante dela dissolve-se em partículas de luz, e o chão que pisava já não é o mesmo. De súbito, a noite deixa de existir. A primavera a envolve com um impacto quase violento. O canto dos pássaros tão nítido que fere os ouvidos desacostumados. O perfume embriagante de flores glicíneas e rosas se misturando em ondas, e a cor do céu azul profundo, tecido em seda clara. O coração de Gabriele dispara. Seus pés encontram o mármore frio de um caminho de jardim, e o rubi que a trouxera até ali desapareceu do peito. Em seu lugar, repousa apenas um colar de pérolas delicadas. Ela olha para as próprias mãos. Estão nuas, sem a poeira da estrada, sem marcas de viagem. O vestido, antes o corpete perolado que sustentava o rubi, agora é leve, de cetim claro bordado com rendas verdes, apropriado para um passeio solar. A saia esvoaça com a brisa e o tecido parece novo, sem dobras ou poeira. Gabriele respira fundo, tentando ordenar os sentidos. Cada detalhe é real demais para ser apenas uma lembrança. A aspereza da pedra sob seus dedos, o calor suave da primavera na pele, a melodia longínqua de um alaúde que ecoa como se viesse de trás de um véu. Ela dá alguns passos hesitantes. Os cabelos loiros, longos e ondulados, agora livres do peso da umidade da madrugada, escorrem pelas costas como ouro líquido. Sua sombra se projeta longa no piso de mármore, e por um instante ela teme não reconhecê-la. Ao longe, ergue-se um pavilhão de colunas brancas, imponente e silencioso. É dele que parece vir a música, embora nenhum músico esteja à vista. O edifício respira mistério e promessa. 2 criados aparecem, caminhando a certa distância. Fingem indiferença, mas seus olhos a seguem como sentinelas. Gabriele os reconhece. Rostos familiares de sua juventude. Entende, com um arrepio, que voltou não apenas a outro tempo, mas a um instante que moldou seu destino. O coração dela insiste em negar, mas a mente compreende. A pedra a puxou para trás, não para um sonho, mas para o dia em que sua vida foi desviada do curso comum. O dia em que o mapa entrou em sua existência. Ela se aproxima do pavilhão. O ar ali dentro é mais fresco, quase solene. As tapeçarias orientais tremulam levemente, como se sussurrassem línguas esquecidas. O mármore ecoa o som de seus passos e as colunas a recebem como testemunhas. No centro da sala, sobre uma mesa baixa de madeira escura, repousa um pergaminho amarelado. O desenho vivo das linhas parece ondular, como se os rios e trilhas se movessem discretamente sob a luz. Gabriele sente a espinha arder. Algo no mapa a reconhece antes mesmo que ela ouse se aproximar. Ela respira fundo. Cada passo que dá em direção à mesa é uma luta contra a razão. Os olhos azuis brilham com medo e fascinação. Sabe que não deveria tocá-lo, mas sente que toda a sala, as colunas, as tapeçarias, até as flores lá fora, espera apenas por isso. E então, no silêncio mais tenso, uma voz surge às suas costas. Bela escolha. O roubo da primavera, parte 2. O salão respira como se fosse um cofre vivo. As tapeçarias orientais parecem mover-se sozinhas, e as colunas brancas, erguidas como guardiãs, observam Gabriele em silêncio. O perfume da primavera, que entrava pelas janelas, mistura-se ao cheiro de cera e madeira encerada.
dando ao ar um peso quase sagrado. Gabriele se aproxima da mesa. O pergaminho amarelado repousa solene e as linhas desenhadas brilham como se fossem rios pulsando sob a pele de papel. Ao estender a mão, sente um frio atravessar-lhe a espinha. O coração martela, e a cada batida o mapa parece pulsar em resposta, como se estivesse vivo. Ela quase toca a superfície quando uma voz surge às suas costas, grave e baixa. Bela escolha. Gabriele se volta bruscamente. Ali está ele, o homem de cabelos escuros curtos, barba grisalha bem aparada, camisa branca semi-aberta sob o colete. Os olhos intensos brilham com algo entre ironia e desejo. Ele não é um sonho, não é sombra. Ele está diante dela como carne e presença. Gabriele recua meio passo. Quem ousa entrar sem ser anunciado? O homem sorri de canto, inclinando levemente a cabeça. Alguém que não pede licença para ouvir quando o destino chama. Ela estreita os olhos. O vestido claro de cetim e rendas ondula com sua respiração acelerada. Não me disse o seu nome. Ele se aproxima, passos lentos, quase felinos. Os nomes são chaves perigosas. Só devem ser entregues quando a porta certa estiver diante de nós. Por enquanto, chame-me apenas de viajante. Gabriele ergue o queixo, buscando firmeza. E o que deseja o tal viajante? O mesmo que você, responde ele, parando a poucos passos. Os olhos se fixam nos dela, intensos. Descobrir por que esse mapa me escolheu. Ela sente o sangue arder nas veias. Esse mapa não lhe pertence. Ele dá um meio sorriso. Roubar não é sempre tomar. Às vezes é devolver. Gabriele sente os pés presos ao mármore. O instinto grita para afastar-se, mas algo a mantém ali, fascinada. O homem estende a mão, não para ela, mas para o mapa. Seus dedos param a centímetros do pergaminho. Toque você primeiro, diz ele, a voz baixa. Ele já a reconheceu. Gabriele hesita, mas o chamado é irresistível. Encosta a ponta dos dedos no papel antigo. No mesmo instante, uma corrente de ar atravessa o salão. As janelas batem, as velas oscilam violentamente e as tapeçarias parecem soltar gemidos abafados. O mapa pulsa sob sua mão. Não é apenas tinta, é pele viva, é veia. Ela recua assustada, mas o homem segura o olhar dela. Viu? Ele a chamou. Não pode mais negar. Do lado de fora, passos apressados ecoam no jardim. Os criados se aproximam, alertados pelo tumulto. Gabriele olha para a porta, o coração em pânico. O homem aproveita o instante, enrola o mapa com rapidez, como quem guarda um animal perigoso, e desliza o cilindro sob o braço. Antes de partir, fixa os olhos em Gabriele. Agora ele é seu, mas cuidado. Cada mapa abre um caminho, e cada caminho cobra um preço. Então, com a destreza de um ladrão, escala a janela e desaparece entre as glicínias. Quando os criados entram, encontram apenas Gabriele, imóvel, o peito arfando sob o vestido claro. O mapa permanece sobre a mesa, mas não é o mesmo. Parte dele parece marcado pelo calor de sua mão, como se a tivesse queimado em segredo. Ela sabe que algo foi roubado. Não pelo homem, mas pela própria primavera. O portão na neblina. O rubi pulsa contra a pele de Gabriele como se tivesse acabado de acordar. Ela ofega, abrindo os olhos. A primavera desaparece em um sopro. As glicínias, as colunas brancas, o som do alaúde. Tudo se dissolve em fragmentos de luz, até que resta apenas o frio úmido da madrugada. A neblina envolve o arco de pedra diante dela, como véus pesados que escondem um segredo. O chão volta a ser lama, e não mármore. O vestido é novamente o corpete perolado, apertado no busto, sustentando o rubi como um coração exposto. Lucienne Moreau a observa com olhos escuros, intensos. O colete vinho está úmido de orvalho, a barba grisalha marcada pela noite. Ele percebe a mudança em seu rosto. O olhar azul de Gabriele traz agora algo que não estava ali antes. Uma lembrança ou uma ferida. Onde esteve?
A voz dele corta o ar, baixa, mas carregada de desconfiança. Gabriele respira fundo, tentando organizar o que sentiu. A mão ainda pressiona o Rubi, como se temesse que ele a arrastasse de novo. Estive onde tudo começou. Isabelle, ao lado, segura a pequena bolsa de veludo com mais força. Seu olhar inocente parece oscilar entre medo e fascínio. O que havia lá? Gabriele se volta para a irmã. Os cabelos loiros longos escorrem colados à pele pela umidade da neblina. Havia escolhas. E um homem que nunca deveria ter aparecido, mas apareceu. Lucien franze o senho. Ele se aproxima um passo, ficando tão perto que Gabriele sente o calor do corpo dele atravessar o frio da noite. Então já o viu antes. Ela sustenta o olhar. O Rubi viu a fenda de luz. A neblina se agita como um animal vivo. O arco de pedra pulsa, e a fenda luminosa no centro cresce, rasgando a escuridão como se o próprio céu tivesse sido ferido. Gabriele sente o Rubi queimar contra a pele, cada batida de seu coração respondendo à vibração da pedra. Ela ergue os olhos azuis para Lucien. O olhar dele, firme e sombrio, não revela medo, mas uma determinação que chega a doer. Isabelle se encolhe junto à bolsa de veludo, os dedos delicados se crispando no tecido. O vestido pálido balança, com o vento que agora sopra de dentro do portal, trazendo um frio que não pertence à madrugada. Lucien dá um passo à frente. O colete vinho colado ao peito, a mão cerrada em punho. É agora ou nunca. Gabriele se aproxima do arco. O Rubi brilha com uma intensidade que ilumina seu colo, como se o sangue da pedra se agitasse. Cada vez que a luz da fenda cresce, ela sente como se fosse sugada para dentro de si mesma. Não como lembrança, mas como destino. Isabelle hesita. E se não houver volta? Gabriele segura o braço da irmã, firme, mas com doçura. Então encontraremos o que há do outro lado, juntas. Lucien toca a pedra do arco. A superfície, fria e úmida de musgo, vibra sob sua mão. Os símbolos gravados reluzem, como se reconhecessem a presença dele. A fenda se abre mais, revelando um espaço além, um corredor de luz e sombras, onde nada parece sólido e tudo respira. O sino abafado ecoa outra vez mais forte, mais próximo, como se viesse de dentro do portal. O som vibra nos ossos, e Isabelle cobre os ouvidos, os olhos azuis arregalados. "Vamos", diz Lucien, estendendo a mão. Gabriele olha para a escuridão viva que os aguarda, e por um instante, um arrepio percorre-lhe a espinha. Sente que alguém os observa, do outro lado. Ela segura a mão de Lucien. Isabelle, tremendo, agarra-se à irmã. O vento aumenta, a luz os envolve, e o chão parece ceder sob seus pés. E então, sem aviso, o portão os engole. A noite atrás deles desaparece. O roubo da primavera, parte 2. O salão respira como se fosse um cofre vivo. As tapeçarias orientais parecem mover-se sozinhas, e as colunas brancas, erguidas como guardiãs, observam Gabriele em silêncio. O perfume da primavera, que entrava pelas janelas, mistura-se ao cheiro de cera e madeira encerada, dando ao ar um peso quase sagrado. Gabriele se aproxima da mesa. O pergaminho amarelado repousa solene, e as linhas desenhadas brilham como se fossem rios pulsando sob a pele de papel. Ao estender a mão, sente um frio atravessar-lhe a espinha. O coração martela, e a cada batida o mapa parece pulsar em resposta, como se estivesse vivo. Ela quase toca a superfície quando uma voz surge às suas costas, grave e baixa. "Bela escolha." Gabriele se volta bruscamente. Ali está ele. O homem de cabelos escuros curtos, barba grisalha bem aparada, camisa branca semi-aberta sob o colete. Os olhos intensos brilham com algo entre ironia e desejo. Ele não é um sonho, não é sombra. Ele está diante dela como carne e presença. Gabriele recua meio passo. "Quem ousa entrar sem ser anunciado?" O homem sorri de canto, inclinando levemente a cabeça.
Alguém que não pede licença para ouvir quando o destino chama. Ela estreita os olhos. O vestido claro de cetim e rendas ondula com sua respiração acelerada. Não me disse o seu nome. Ele se aproxima, passos lentos, quase felinos. Os nomes são chaves perigosas. Só devem ser entregues quando a porta certa estiver diante de nós. Por enquanto, chame-me apenas de viajante. Gabriele ergue o queixo, buscando firmeza. E o que deseja o tal viajante? O mesmo que você, responde ele, parando a poucos passos. Os olhos se fixam nos dela, intensos. Descobrir por que esse mapa me escolheu. Ela sente o sangue arder nas veias. Esse mapa não lhe pertence. Ele dá um meio sorriso. Roubar não é sempre tomar. Às vezes é devolver. Gabriele sente os pés presos ao mármore. O instinto grita para afastar-se, mas algo a mantém ali, fascinada. O homem estende a mão, não para ela, mas para o mapa. Seus dedos param a centímetros do pergaminho. Toque você primeiro, diz ele, a voz baixa. Ele já a reconheceu. Gabriele hesita, mas o chamado é irresistível. Encosta a ponta dos dedos no papel antigo. No mesmo instante, uma corrente de ar atravessa o salão. As janelas batem, as velas oscilam violentamente e as tapeçarias parecem soltar gemidos abafados. O mapa pulsa sob sua mão. Não é apenas tinta, é pele viva, é veia. Ela recua assustada, mas o homem segura o olhar dela. Viu? Ele a chamou. Não pode mais negar. Do lado de fora, passos apressados ecoam no jardim. Os criados se aproximam, alertados pelo tumulto. Gabriele olha para a porta, o coração em pânico. O homem aproveita o instante, enrola o mapa com rapidez, como quem guarda um animal perigoso, e desliza o cilindro sob o braço. Antes de partir, fixa os olhos em Gabriele. Agora ele é seu, mas cuidado. Cada mapa abre um caminho, e cada caminho cobra um preço. Então, com a destreza de um ladrão, escala a janela e desaparece entre as glicínias. Quando os criados entram, encontram apenas Gabriele, imóvel, o peito arfando sob o vestido claro. O mapa permanece sobre a mesa, mas não é o mesmo. Parte dele parece marcado pelo calor de sua mão, como se a tivesse queimado em segredo. Ela sabe que algo foi roubado. Não pelo homem, mas pela própria primavera. O portão na neblina. O rubi pulsa contra a pele de Gabriele como se tivesse acabado de acordar. Ela ofega, abrindo os olhos. A primavera desaparece em um sopro. As glicínias, as colunas brancas, o som do alaúde. Tudo se dissolve em fragmentos de luz, até que resta apenas o frio úmido da madrugada. A neblina envolve o arco de pedra diante dela, como véus pesados que escondem um segredo. O chão volta a ser lama, e não mármore. O vestido é novamente o corpete perolado, apertado no busto, sustentando o rubi como um coração exposto. Lucienne Moreau a observa com olhos escuros, intensos. O colete vinho está úmido de orvalho, a barba grisalha marcada pela noite. Ele percebe a mudança em seu rosto. O olhar azul de Gabriele traz agora algo que não estava ali antes. Uma lembrança, ou uma ferida. Onde esteve? A voz dele corta o ar, baixa, mas carregada de desconfiança. Gabriele respira fundo, tentando organizar o que sentiu. A mão ainda pressiona o rubi, como se temesse que ele a arrastasse de novo. Estive onde tudo começou. Isabelle, ao lado, segura a pequena bolsa de veludo com mais força. Seu olhar inocente parece oscilar entre medo e fascínio. O que havia lá? Gabriele se volta para a irmã. Os cabelos loiros longos escorrem colados à pele pela umidade da neblina. Havia escolhas. E um homem que nunca deveria ter aparecido, mas apareceu. Lucien franze o senho. Ele se aproxima um passo, ficando tão perto que Gabriele sente o calor do corpo dele atravessar o frio da noite. Então já o viu antes. Ela sustenta o olhar. O rubi vibra, denunciando a verdade. Sim, o mapa me escolheu antes mesmo de eu entender.
O silêncio que segue é quebrado pelo som distante. Um sino abafado, arrastado pelo vento. As pedras do arco parecem estremecer. A fenda que antes cintilava tímida, agora se abre mais, como uma lâmina de luz cortando a escuridão. Isabelle recua, o vestido pálido se confundindo com a neblina. Ele está chamando. Lucien mantém os olhos fixos no arco. A mão dele aperta o cilindro de metal sob o braço, os músculos tensos. Seja o que for, não podemos esperar mais. Gabrielle dá um passo à frente. O rubi brilha como sangue vivo. A neblina dança ao redor deles e a fenda se alonga, transformando-se em um portal de luz oscilante. Por um instante, parece que o próprio tempo prende a respiração. E então, o portão começa a se abrir. A fenda de luz. A neblina se agita como um animal vivo. O arco de pedra pulsa, e a fenda luminosa no centro cresce, rasgando a escuridão como se o próprio céu tivesse sido ferido. Gabrielle sente o rubi queimar contra a pele, cada batida de seu coração respondendo à vibração da pedra. Ela ergue os olhos azuis para Lucien. O olhar dele, firme e sombrio, não revela medo, mas uma determinação que chega a doer. Isabelle se encolhe junto à bolsa de veludo, os dedos delicados se crispando no tecido. O vestido pálido balança, com o vento que agora sopra de dentro do portal, trazendo um frio que não pertence à madrugada. Lucien dá um passo à frente. O colete vinho colado ao peito, a mão cerrada em punho. É agora ou nunca. Gabrielle se aproxima do arco. O rubi brilha com uma intensidade que ilumina seu colo, como se o sangue da pedra se agitasse. Cada vez que a luz da fenda cresce, ela sente como se fosse sugada para dentro de si mesma. Não como lembrança, mas como destino. Isabelle hesita. E se não houver volta? Gabrielle segura o braço da irmã, firme, mas com doçura. Então encontraremos o que há do outro lado, juntas. Lucien toca a pedra do arco. A superfície, fria e úmida de musgo, vibra sob sua mão. Os símbolos gravados reluzem, como se reconhecessem a presença dele. A fenda se abre mais, revelando um espaço além, um corredor de luz e sombras, onde nada parece sólido e tudo respira. O sino abafado ecoa outra vez mais forte, mais próximo, como se viesse de dentro do portal. O som vibra nos ossos, e Isabelle cobre os ouvidos, os olhos azuis arregalados. Vamos, diz Lucien, estendendo a mão. Gabrielle olha para a escuridão viva que os aguarda, e por um instante, um arrepio percorre-lhe a espinha. Sente que alguém os observa, do outro lado. Ela segura a mão de Lucien. Isabelle, tremendo, agarra-se à irmã. O vento aumenta, a luz os envolve, e o chão parece ceder sob seus pés. E então, sem aviso, o portão os engole. A noite atrás deles desaparece. O portão se abriu, mas o que os aguarda do outro lado está além da imaginação. A jornada de Gabrielle, Isabelle e Lucien continua no próximo capítulo.